Ok, voltando essa aula aqui, né, de equipamentos eletromecânicos, né? Então dê uma olhada aí em vários tipos de motores aí e fazer uma análise rápida aqui, num caso específico, né, em motores para veículos, né? Então são principalmente carros elétricos, mas todo tipo de veículo que se aplica, né? Para a gente dar uma observada aqui nos tipos de motores são usados, né? Principalmente focar em carros elétricos, principalmente, né? Mas dar uma olhada aqui nas possibilidades, certo? Então no carro elétrico, né? Carro elétrico hoje em dia se pode ser uma série de fatores, né? Então você tem aqui desde o carro híbrido, né, que aí ele pega o motor de combustão interna, gera energia, passa para um motor elétrico, que aí ele tem funcionamento como gerador também, e isso aqui carrega uma bateria e essa bateria faz funcionar então o motor. Então você carrega através disso aqui e carrega aqui. Então um híbrido que você vai ter um motor de combustão interna que vai carregar aqui, é uma bateria pequena, então ela vai servir para pequenas distâncias, então para paradas rápidas e tudo mais. Então é o motor elétrico que vai funcionar. Isso reduz aí as emissões e aumenta a eficiência do motor, né? Então um motor elétrico híbrido, né? O híbrido com a possibilidade de você ligar na rede elétrica para carregar essas baterias. Então normalmente ele tem uma bateria maior, um tanque menor, né? O chamado híbrido em série, onde você pega agora e o seu motor de combustão ele não vai em momento nenhum acionar diretamente, né, o seu drivetrain, não vai acionar as suas rodas, ele vai através de um gerador, como está aqui nessa figura, carregar a sua bateria. Você também pode carregar pela rede elétrica e toda a movimentação do carro é pelo motor elétrico. E o totalmente elétrico, né, que aí você não tem mais motor de combustão, você tem só uma grande bateria, né, alimentada aqui externamente, e só o motor elétrico que vai acionar aí o seu veículo, né? Então todos esses casos aí são possíveis. A necessidade aí do motor vai ficar mais ou menos a mesma coisa, né? Para a gente analisar essa necessidade do motor, então vamos dar uma repassada nos vários tipos de motores que a gente tem, certo? Então a gente tem um motor o que eu separei: motor de corrente contínua, corrente alternada ou pulsados, tá? Pulsado, então corrente contínua é que você vai acionar ele com a tensão CC, né? A gente pode quebrar ele aí naqueles vários tipos aí de você fazer, né? Então ele pode ter o ímã permanente, né, no rotor, né? Pode ter o enrolamento. Então todos esses casos aqui são com enrolamento, aí o enrolamento com excitação independente, enrolamento paralelo, enrolamento série, enrolamento composto, todas essas quatro possibilidades, né? Você pode ter a corrente alternada. Aqui nesse caso eu não estou fazendo a distinção entre trifásico e monofásico, o monofásico é um caso mais específico, né? Aqui eu separei só indução e síncronos, né? E o motor de indução vai ter basicamente só a distinção de como é que é feito o enrolamento dele, se é um enrolamento mesmo no rotor ou se é um motor tipo Leolo e síncrono, né? Que aí pode ser com ímã permanente, o enrolamento de campo gerando o campo do rotor,
né? Por relutância, né? Então não tem campos exatamente como rotor, ele vai mexer por relutância. Ou híbrido, que aí ele vai ter tanto imã permanente quanto motor de uma parte de relutância. E pulsados, motor de passo, que aí também podemos ter imã permanente, relutância ou híbrido. E o motor CC sem escova, novamente possibilidade de ter ele imã permanente por relutância ou híbrido, tanto relutância quanto imã permanente. Note que todos esses casos, né, você vai ter, né, a gente pode separar em dois casos gerais, né? Então, um motor de efeito por campo mesmo, né? Então você tem um campo no rotor, campo no estator, nessa diferença de campo vai gerar o seu torque, ou por relutância, né? Então todos esses motores de corrente contínua, né? Então você vai ter o motor, o campo do rotor, campo no estator, e a gente vai ficar chaveando ele para gerar o torque, né? Com o comutador, né, de corrente alternada. O de indução, então o campo do rotor já é gerado automaticamente, e o síncrono, ou você tem um enrolamento de campo, ou você tem um imã permanente gerando enrolamento de campo, ou você pode ter um motor de relutância, né, que aí ele vai, pode-se dizer de todo modo que ele vai gerar o seu campo por si mesmo, mas ele vai seguir no sentido de ponto de menos relutância, seguindo o campo síncrono, né, o campo do estator, tá? Isso aqui, então síncronos, CC sem escova e motor de passo, todos eles vão ter a mesma ideia, né? Daria para fazer um motor de passo e um CC sem escova com enrolamento de campo também, mas aí foge muito do propósito, certo? Mas todos eles você vai ter, né, ou imã permanente ou campo, só que o caso mais esquisito, mais diferente, melhor dizendo, é o do motor de passo, em que você vai ter campo do rotor, campo do estator, e eles vão se alinhar efetivamente na hora que você dá o passo, então ele é feito para ficar travando em determinadas posições. O CC sem escova é um motor síncrono, construtivamente é muito parecido, só que ele opera pulsado, em vez de você operar com uma sinal no estator senoidal, ou pelo menos simulando uma senoidal com um driver, ele vai rodar com pulso, né? Essa basicamente é a diferença, né? Para fazer um movimento de máquinas, o que é que a gente, de um carro, né, um veículo de modo geral, o que é que a gente pode considerar aqui como possibilidade? De cara a gente pode pegar o motor de passo e cortar ele aqui, dar um X aqui no meu motor de passo, né, porque é o que ele vai ter o movimento mais lento, então de cara ele não vai se adequar para a aplicação, certo? Sobra aí, né? Então motor de corrente alternada, síncronos ou de indução, de corrente contínua, né? O mais comum, né, a gente fugir do motor série, por conta daquele problema do motor série, que se faltar excitação, algum problema, ele aumenta muito a velocidade. Para um carro isso é um perigo, né? Então vamos dar um X aqui no motor série também, e a gente pode ter aí excitação independente, paralelo composto, mais comum se você tiver um enrolamento de campo seu composto, mas cada vez mais a tendência é para você diminuir a manutenção dele, né? Ele ser de imã permanente, de corrente contínua, tá? E a gente tem essas possibilidades aqui, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, de corrente contínua, né? Então qual é a vantagem do motor de corrente contínua?
Tá? E o motor de corrente contínua ele é facilmente controlável, então você controla diretamente a tensão em cima dele, que aí você pode ter várias formas para controlar essa tensão, de modo que foi o primeiro motor usado para você fazer isso aí. Você consegue variar bastante a velocidade dele, tem um torque de partida muito bom, né? Suporta uma variação abrupta da carga, então ele não tem problemas de deslocamento do ângulo do rotor e do estator como outros motores têm, certo? Então ele de cara ele já foi o motor usado desde o começo. Aqui no Recife já foi usado no ônibus elétrico, né, em vários pontos do Brasil, do mundo, né, mas no Recife de mais ou menos 1960 a 2001, se não me engano, foi que até parou de funcionar a última linha, certo? Onde nesse caso você não tinha nem a bateria, né, nesse sistema, você tinha essas linhas aqui que passava a tensão contínua, então eram linhas diferentes das linhas, né, transmissão normal, eram linhas específicas para esse sistema, que é um dos problemas desse sistema. E você conseguia controlar o motor de corrente contínua. Qual é o problema? Baixa eficiência e alta manutenção. Esses dois problemas devidos principalmente à escova, né, que você tem no motor CC, certo? Então isso faz com que ele seja menos usado no motor CC. Então praticamente todos os casos, né, como você tem a escova, né, então você tem alta manutenção e baixa eficiência por conta disso. Então praticamente o motor CC não é uma alternativa hoje em dia. Como você tem a eletrônica de acionamento, avançou bastante, então se escolhe outro tipo de motor, né? Então vamos pegar aqui corrente contínua como geral aqui e já cortar ele aqui. Com o avanço da eletrônica, o que apareceu primeiro, né, a primeira tecnologia que apareceu, ainda muda bastante ali na minha classificação, eu chamo de pulsado, né, mas ele recebe o nome de motor CC com e sem escova, né, o brushless DC, né, que a gente já viu. Então ele tem uma alta eficiência, uma eficiência maior do que o motor CC. O controle dele é mais complexo do que o CC normal, não é basicamente você colocar a tensão lá direto, né? Você tem que ficar chaveando lá de acordo com a posição do rotor, mas é um controle mais simples do que um motor trifásico, né? É relativamente simples, né? Os dois problemas dele, basicamente, que você tem são, né, ele trabalha com potências médias a baixas, principalmente quando é com ímã permanente, e você tem, para esses modos, o custo com ímã permanente, né? Aqui tem um motor, né, numa motoneta aqui, então que é o negócio está ficando mais comum hoje em dia, você ter o motor dentro da própria roda dele, né? Então esse aqui é o caso do motor Pro, um BLDC, um brushless, né? Então um motor sem escovas, né? Você não tem a escova, então ele diminui o atrito e todo o problema causado pela escova do motor CC, e é relativamente uma eletrônica relativamente simples de você implementar, só que você não consegue uma carga muito alta, então ele está sendo muito comum em motos elétricas, patinetes elétricos, motonetas, esse tipo de coisa, tá? Agora, se você aumenta a potência para o carro elétrico, aí ele começa, a eficiência dele já começa a não ser tanto, e os ímãs permanentes para dar o alto campo ali ficam mais complicados, né? A gente parte para o motor síncrono de ímã permanente. Então veja que é um motor aqui, né? Esse aqui é um motor do Toyota Prius de 2004, né? Que é carro híbrido, né? E que você tem aí é um motor, internamente é um motor trifásico,
né? Então você vai gerar aqui o sinal senoidal e o rotor dele é feito com ímã permanente, né? Então o controle complexo, porque você vai ter que fazer toda aquela questão do controle, né, para ter uma boa eficiência, aquele controle vetorial, separar a corrente ID e Q e assim por diante, né? Agora você, com isso, você consegue uma potência maior do que o BLDC, né? Agora o motor síncrono com ímã, aí ele tem o seguinte problema, que é quando você chega em altas velocidades, né? Então o ímã permanente rodando no enrolamento do extrator, ele vai gerar o próprio EA, a tensão reversa, né? E quando você aumenta a velocidade, essa tensão reversa ela aumenta também, então você diminui a corrente que você consegue, então você não consegue um torque tão alto em altas velocidades, e é um problema do motor síncrono de ímãs permanentes, né? Além de você ter esse custo com os ímãs permanentes, que você tem uma densidade de campo magnético boa. Normalmente são ímãs de terras raras, são caros, né? E aí limita a aplicação desse tipo de motor, né? Agora, para carro elétrico, cada vez mais o que se busca, porque aí quando você tem todo o sistema do carro elétrico, mesmo com o custo do motor, você tem um custo muito maior ainda das baterias, certo? Então, ainda você tem soluções aí com ímã permanente, como é o caso do Toyota Prius aí de 2004, né? De todo modo, ele fica um motor caro e ele tem esse problema em diminuir esse tipo de motor. Ele precisa de uma tensão maior em alta velocidade, que aí vai precisar de um enrolamento maior e assim por diante, certo? Então ele não é adequado para mais altas velocidades. E aí, para alta velocidade, por um bom tempo, você utilizou um motor, o bom e velho motor de indução, né? Então ele vai ter uma eficiência menor do que um motor síncrono, mas ele não vai ter esse problema nas altas velocidades, né? Por característica do motor síncrono, como ele vai gerar a própria tensão no rolamento do rotor ali, então você aumenta muito a velocidade, ele vai compensar ali no escorregamento e ele, né, consegue girar. O controle é ainda mais complexo do que o motor síncrono por conta do escorregamento, né? Agora é um motor barato de fazer, justamente porque ele não tem um ímã permanente, o núcleo é uma tecnologia já conhecida, já é o motor mais usado industrialmente. Então você tem muitos carros elétricos, por muito tempo os principais carros elétricos, então esse aqui é do Tesla Model S, né, usaram motores de indução, e vários outros usaram motores de indução, né? Até que você tem um desenvolvimento, né, que é o dos motores de relutância. Então esse aqui é um motor chaveado, então é um motor pulsado, né? Então ele entra nessa categoria daqui. Ele, na verdade, o funcionamento dele é de um brushless, certo? Só que de relutância, tá? Em que aí você tem que ficar chaveando aqui os polos dele para ele sair girando, tá? Então ele é pulsado, consegue ter uma alta eficiência, só que essa questão dele ser pulsado, ele vai gerar dois problemas básicos, que é ele vai ter um ruído a mais aí por conta desses pulsados em vários polos. Ele vai ter tipicamente muitos polos, ele vai ter tipicamente muitos fios, que dependendo da distância entre um motor lá e a sua eletrônica de acionamento pode ficar complicado, né? Mas tem um torque mais elevado de batida, então tem alguns carros que são usados esse tipo de motor, então motor de relutância, mas com acionamento chaveado. E a mais modernos, finalmente, passaram, bom, aí esse aqui não é de motor, né, mas
Uma outra tentativa foi você usar o motor de relutância síncrono, né? Que aí ele tem, já falei isso na aula de motor síncrono, de motor de relutância. Ele vai ter esse rotor aqui, vai variar com a relutância, né? É uma construção mais complicada do que um motor de gaiola, mas não tem imã permanente, então ainda é relativamente barato, é mais caro do que o motor de indução, mas é relativamente barato. Tem uma alta eficiência, vai ter lá só os 3 fios do sinal senoidal, você tem que sair montando aquele sinal senoidal, certo? O problema dele, então ele vai ter um problema contrário ao motor de imã permanente, né? Esse tem um torque menor em altas velocidades, esse aqui vai ter um torque baixo em baixas velocidades, certo? Então ele vai ter um torque bom em altas velocidades, mas em baixa velocidade não vai ter um torque tão bom, certo? Por isso tem uma característica parecida com um motor de indução mesmo, então por isso ele está sendo usado agora como um motor bem mais eficiente para uso industrial, certo? Mas não é um uso adequado para um veículo elétrico, que ele vai parar e partir várias vezes ali. Você precisa ter um torque bom em baixas velocidades também. Principalmente é mais importante ter esse torque em baixa velocidade que em alta velocidade no carro, certo? E a última coisa dele então é o híbrido, né? Aqui está a vista e corte do motor da General Motors, em que aí você tem esses cortes aqui no rotor, então o rotor laminado como motor de indução ou motor síncrono, e com esses cortes aqui para direcionar o fluxo magnético, né? Então ele vai ter essa parte de relutância, e nessas frestas daqui você coloca ímãs permanentes, né? Então eu peguei esse da General Motors, que ele faz essa explosão aqui, certo? Mas o primeiro que usou esse tipo de motor foi o Tesla, então o Tesla modelo 3 usou esse daqui, certo? Então ele vai ter, para partida, você basicamente usa o torque dos ímãs permanentes, é um bom torque, e quando ele chega em mais altas velocidades, para você fazer com que os ímãs permanentes não gerem a tensão back EMF, que é chamada tensão induzida no enrolamento do estator, né? Então você trabalha ele com um ângulo tal que a tensão dos ímãs tem menos efeito, certo? Então você muda o ângulo de operação dele dependendo da velocidade que ele está girando, tá? Então você vai precisar ter esses ímãs. Os ímãs não são não precisam ser tantos ímãs quanto no motor de imã permanente puramente, né? Porque ele não é o único efeito que está fazendo o torque, tá? Então você precisa de menos ímãs do que um motor de imã permanente, né? E aí você tem um trabalho mais ali na eletrônica para justamente fazer esse controle dele. Em baixa velocidade você trabalha com um ângulo entre o rotor e o campo do estator, em alta velocidade você trabalha com outro ângulo para você aproveitar mais o torque causado dos ímãs em alta velocidade e mais o torque causado da relutância em alta velocidade, certo? Então a Tesla fez primeiro, a General Motors fez, a Toyota está fazendo motor desse tipo. Esse aqui está sendo um motor mais comum, né, para carros elétricos, né? É um desenvolvimento relativamente novo, então acho que a teoria desse motor veio depois de 2000, né? E está avançando, então tem vários estudos hoje em dia em cima de qual é a melhor distribuição, qual é o melhor tipo de imã e assim por diante. E como você coloca esses ímãs aqui em cima desse V, em um formato de U, enfim, vários trabalhos em cima desse tipo, né? Uma figura de mérito interessante é que eu estou falando de modo geral, né? Então, para carros elétricos, isso aqui está sendo usado. Já foi usado motor de relutância chaveado, motor de relutância também híbrido, com imã dentro dele,
chaveado, motor de indução e motor de imã permanente, além do CC sem escova. Você pode até ter carro elétrico com motor CC com escova, mas ele perde mais da eficiência e tem uma manutenção muito alta. CC sem escova você consegue usar fazendo essa técnica de você botar o motor para cada roda, né? É outra coisa, não está comum para... já tem protótipos disso aí, mas não é tão comum hoje, ainda é tão comum. Então você tem um controle 4x4 fazendo isso aí com o motor diretamente na roda, né? Simplifica a mecânica do negócio, então aumenta a confiabilidade do sistema como um todo, mas ainda não é tão realidade para carros, né? Agora, uma maneira de você analisar isso aqui, porque tudo isso aqui vai depender da eletrônica. Então a eletrônica você consegue variar a frequência que você está aplicando e a amplitude da tensão que você está aplicando, certo? Então praticamente todos esses motores você vai conseguir variar ali qual é o torque e a velocidade que você vai trabalhar, né? Você aumenta a corrente, você aumenta o torque, aumenta a tensão e aumenta a frequência da tensão, dependendo do caso, você aumenta a velocidade, certo? Agora, o que pesa é justamente a eficiência, o quanto o motor vai deixar de aquecer, que é um problema, e principalmente quanto ele vai deixar de consumir para você conseguir ter baterias menores ou que as suas baterias durem mais tempo, né? Então o que pesa é a eficiência. Então você tem aí alguns estudos que fazem agora esse mapa de eficiência, né? Que aí você tem uma escala de eficiência aqui, né? Que o azul é 80%, praticamente 98%, 97%, e que você varia aí de acordo com o torque e a velocidade. Isso aqui são resultados de simulações de um determinado artigo que eu peguei aqui, né, de 2015, né, que você tem. Isso aqui é a curva máxima do motor, então ele vai operar dentro dessa região. Aqui o torque partindo aqui de 20 Nm. Isso aqui é a curva para um motor de indução, né? Que você tem uma eficiência alta quando ele chega aqui numa velocidade maior, mais para torques pequenos, né? Então tá aqui para torques aqui perto de 20 Nm. E aqui é para um motor de síncrono de relutância com um ímã permanente, né? Então essa última tecnologia de motor, vamos dizer assim, e que você consegue espalhar mais essa região de alta, né, a região de alta eficiência, você aumenta mais aqui, né? Então essa parte vermelha acima de 96% de eficiência você consegue uma faixa maior, né? Embora para tão alta velocidade você não está conseguindo nesse estudo específico aqui uma eficiência maior para o de indução, por parâmetros que ele trabalhou aqui, né? São motores do mesmo nível, né? Para trabalhar na mesma faixa de velocidade e de torque. É um outro estudo aqui, tá aqui, mostra o mapa da eficiência aqui para um motor de indução, aqui para o torque indo de zero, né? Quando você vai para um torque bem mais baixo a eficiência vai caindo, né? Então para um motor de indução, para um motor síncrono de relutância apenas e de relutância com a ajuda dos ímãs, né? Aí você consegue aqui, né, uma relutância, uma eficiência maior. Esse estudo conseguiu uma eficiência maior e uma área com essa eficiência maior aqui, né? Então de indutância está aqui com eficiência próxima aqui 88,48, ele botou aqui num ponto específico. Esse aqui já alcança 89 e o de síncrono de relutância com a ajuda dos ímãs permanentes chegou aqui em 92% de relutância. Nesse caso daqui, isso aqui não foi simulado, isso aqui nesse artigo daqui, dados reais, né, fizeram um mapeamento disso aqui para os motores mesmo,
né? Então isso aqui em cima dos dados obtidos lá com um teste do motor aplicando torque em diferentes velocidades e medindo o consumo elétrico do motor. Ok? Certo? Então esse aqui mostra porque é que saiu do motor de indutância. Está se trabalhando agora com motor síncrono de relutância com a ajuda de ímãs permanentes, né? Justamente por esse efeito você consegue alcançar uma eficiência maior numa área maior de torque e velocidade, né? Veja que mesmo para baixa velocidades aqui, 400 RPM, você ainda consegue aqui para determinados torques eficiências aqui, ó, perto de 90, 79%, enquanto aqui já cai aqui, ó, nessa área aqui para 70%, 67%, né? Então, basicamente isso. E é isso. Com isso ficamos por aqui.